eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar conosco nessa noite, porque Ele é poderoso e Ele está aqui neste lugar para abençoar, para te prosperar, e nós só temos que render graças a Ele. Amém? Irmãos, na segunda-feira, ou melhor, na quarta-feira, eu fiz um grupo de oração em casa, no GO. E naquele GO, eu dei assim um resumo, eu dei uma palavra, aquela palavra do GO mesmo, mas depois, quando foi à tarde, eu estava lendo a palavra do Senhor, e eu comecei a ler o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. E eu comecei a ler aquele livro e me chamou a atenção algumas partes da Bíblia, porque é muito importante você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Ter fome de Deus, sede de Deus. E eu lembro que lá na reunião eu dei um spoilerzinho, acho que eu estou chique, uma palavra spoiler, nem sei o que é, mas é um resumo, né? É porque é bonito falar em inglês, né? A gente é americanizado. Então a gente fala assim, a gente dá um resumo, a gente deu, eu dei um resumo, eu não fiz ministração ainda, mas Deus falou tanto comigo nessa passagem, que essa semana eu vou estar trabalhando pedindo a Deus o discernimento, a graça, e o que Ele precisa falar comigo. Primeiro eu já falei para você, Ele fala comigo, e depois eu poder compartilhar com os irmãos. E aí eu falando com elas lá, eu falei, irmãos, só sou o comecinho, então eu mostrei aí as anotações aqui que eu tinha feito na minha Bíblia, e assim, né, olhei direitinho, mostrei para elas, que eu anoto tudo, irmão, tem um negócio de anotar tudo. E eu anotei. E eu falei, não, quando foi ontem, ele falou para mim, mãe, você vai pegar a de novo. Eu falei, já? Não passou, né? Aí ele, sim, só vai pegar de novo. Aí eu falei, amém, então eu estou aqui para compartilhar. E aí eu fui trabalhar, passei a noite orando, pedindo a Deus esse discernimento. E aí eu quero estar falando com vocês uma palavra, dizendo assim, coloca aí, eu acho que eu coloquei 2 temas, não sei qual que ela escolheu. Em Ezequiel, capítulo 47, o tema, o que está te prendendo no raso? O que te prende no raso? No raso. O que é raso? A superfície, aquilo que não é profundo. O que está te prendendo? Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 a 5. Vamos todos ler a palavra do Senhor? Diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Vamos lá. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta. Me fez voltar, na tradução fala, pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir, ou com um cordel de linear, a Bíblia fala, às vezes fala também sobre isso aí, né? Essa tradução aqui é tipo uma régua, né? E uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou, esse 1000 côvados é 500 metros, mediu 1000 côvados e levou pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados, ou mais 500, e me levou pela água que chegava no joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, 4 vezes essa medida. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, graças te damos nessa noite pela essa palavra tão poderosa, tão profunda, tão tremenda. Que o Senhor, Deus, me dê a graça e sabedoria
contrário venha roubar a palavra do Senhor em nosso coração, mas que nós venhamos ser daqui edificados, preparados para o novo do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Amém? Você não pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia! Irmãos, quantos aqui são preparados para ser medido, avaliado? Você gosta de ser avaliado? Alguém medir você? Quantos estão preparados para isso? A gente olha nesse texto aqui, a Bíblia fala sobre o profeta Ezequiel, e nós vemos aqui nesse texto que ele é um profeta, e ele, nessa passagem aqui, quando você for ler o capítulo 1, a gente vai ler um pouquinho do capítulo 1, mostra que eles estavam vivendo um nível de dificuldade, eles estavam vivendo um momento de exílio babilônico. O que é exilado? Levado, cativo, escravo para a Babilônia. E ali a Bíblia diz que eles estavam sofrendo muitas coisas, esse profeta estava sofrendo muita coisa. Só que dentro desse sofrimento, a palavra de Deus diz que ele teve uma visão de Deus. Ele teve uma visão do Senhor. Já pensou, irmão? Essa visão de Deus mostra o quê? Que às vezes você está num lugar, você está num lugar de dificuldade, mas mesmo assim Deus sobrenatural. Semana passada eu falei sobre você sair do natural, do comum e ir para o extraordinário. E são dois ambientes que você pode viver. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A gente não precisa ser muito espiritual para você acessar em ambientes. Por exemplo, você pode estar sentado aqui me ouvindo aqui a palavra de Deus, e você pode viajar. Você está me ouvindo assim, você já viu? Porque às vezes você está conversando com uma pessoa, aí ela está falando assim, você conversando com você, aí você fala assim, você está entendendo? Mas não, ela não está te ouvindo, ela está lá pensando na viagem a Nova York, pensando na viagem a Londres, como eu queria estar nas águas termais. Aí você fala, você está entendendo? Você está me ouvindo? Tá. Você está entendendo como é que é? É isso aí, você pode muito bem estar aqui e seu pensamento está em outro lugar. Vivendo em outro ambiente, você está num ambiente e vivendo em outro ambiente. Você pode estar sentado aqui e pensando em outras coisas, né? No mundo aqui, acessando outro mundo. Só que, nesse caso aqui, você usa o quê? A sua mente. Você bloqueou aí o seu ouvido, bloqueou para ouvir e acessou outro ambiente. Você usa a sua mente. Você está ali, as pessoas estão pensando que você está me ouvindo, mas você não está me ouvindo, você bloqueou. Estou ouvindo outra coisa, estou pensando outra coisa aqui. E isso vai na nossa mente, na nossa inteligência. Você pode se distrair durante a palavra, ir para outro ambiente. E o profeta Ezequiel aqui, ele está acessando dois ambientes, que é um ambiente natural que ele estava vivendo, de dificuldade, mas ele estava também acessando um ambiente espiritual. Amém, igreja? Um ambiente espiritual. E nesse ambiente espiritual que o profeta Ezequiel estava, a Bíblia diz que ele tem uma visão. E nessa visão, ele estava sendo avaliado, medido por alguém. A Bíblia diz por um homem, não foi? Um homem chegou perto dele e começou a dizer, vamos lá, anda. Aí ele começou a andar, aí tinha lá uma régua, um cordel, tipo uma fita, ali, mas era uma madeira, e todas as vezes que ele andava, ele media o comprimento, porque falava que era 500 metros, não é isso? E media o que também? A profundidade, porque falava que estava assim, a sua água agora foi no tornozelo, nos arpejos que a Bíblia fala. Aí ele andava mais um pouquinho, aí ele media, quanto você andou? 500 metros, mais 1000 côvados. Onde é que você está agora? Espera aí, já medi o seu comprimento, agora eu vou medir o quê? A profundidade. Agora as águas chegou no joelho. E assim foi, até chegar ao ponto que ele não podia medir mais. Isso aqui a Bíblia está falando. Então alguém estava avaliando a vida dele.
ou seja, seu professor, seu chefe, olha, você não trabalhou muito bem aqui não, avalia o seu professor, avalia seus conhecimentos, aí você até, o patrão, ali o pastor, fala, irmão, se aprofunda mais na Bíblia, vai lá ver mais a palavra do Senhor, e a gente vai avaliando a sua vida espiritual, e realmente não é bom, a gente ninguém gosta de ser avaliado, não, ser medido, mas é necessário, né? Ainda mais quando uma avaliação está para comparar com a outra, não é o caso aqui. Só que eu vou te dizer algo, não tem jeito, porque sempre vai ter alguém que vai estar medindo os seus passos, vai estar medindo você, querendo ou não, você vai ser medido, porque a gente vai ser, no mundo natural, você vai sendo avaliado, não tem como. Por exemplo, você avalia a pregação, você avalia o trânsito, você está sendo avaliado em qualquer momento. Você não é avaliado, né, quando vai lá na prova do Enem, todo mundo está sendo avaliado. 2 semanas agora. Mas para conseguir um emprego, você vai avaliar? A pessoa vai avaliar você. Você é tão avaliado hoje, irmão, que você faz ali uma entrevista de emprego com a pessoa, e a pessoa está entrevistando você, mas eles são tão profundos e falam, nossa, você é qualificado, tudo bem, mas mesmo assim, você falando, hoje em dia você é avaliado até na sua rede social. As pessoas que você vai lá no emprego, ele avalia como é o seu status. É ou não é, irmãos? Você está sendo avaliado o tempo todo lá no Instagram, como é que é a sua rede social, como é que você está vivendo ali, está sendo avaliado. E você acha que no mundo espiritual é diferente? Não. No mundo espiritual também nós somos avaliados o tempo todo por Deus. O tempo todo você está sendo avaliado por Deus. Você está sendo medido por Deus. Tem sempre alguém medindo os seus passos, medindo você. E ele não tem esse jeito assim, quando você tem só um sucesso, não. Porque assim, todo momento Deus está olhando. Quando você está ali, não é só quando você está numa prova, quando você está sendo avaliado no lugar ali natural. Mas Deus está sempre avaliando. Você dorme, Deus está te avaliando. Você acorda, você não está sozinho. Você está lá com seus amigos. Deus está ali com você, avaliando você o tempo todo. Amém? Então não adianta você não querer se avaliar. Deus está te avaliando. Deus está te medindo todos os dias. E eu vejo que a Bíblia chama aqui esse cordel de medir, esse instrumento aqui, estava medindo tanto a distância quanto a profundidade. Então, aquele homem que estava ali junto, o anjo do Senhor, o Senhor estava ali acompanhando, avaliando os passos do profeta. E o que ele vê? O que ele vê? O profeta vê nessa visão que ele teve. Ele viu ter uma visão de um templo construído, estava ali um templo construído, muito bonito, e nesse templo, nesse lugar, a Bíblia diz que havia uma fonte que jorrava debaixo ali do templo. E essa fonte, ela era do lado direito e começava a conduzir para fora. Do lado direito, do lado direito, ela conduzia você para fora. Então ela estava ali, essa fonte. Ali andava, quando você descia do templo, você estava descendo, você estava 500 metros, a água que estava lá embaixo pegava no seu tornozelo. Você ia mais um pouquinho para frente, pegava no seu joelho. Mais para frente um pouquinho, pegava na sua cintura. E depois chegava lá na profundidade. Amém? Então a gente começa a perceber que muitas vezes aqui não é tão importante a distância que a gente já vive na nossa vida. Quanto tempo que você tem no tempo de igreja, vamos supor, de crente, mas que nível de profundidade que você está? Porque tem gente que está andando muito tempo com Deus, são anos e anos andando com Deus, mas não se aprofunda na palavra de Deus. Tem gente que já
Virginia nunca leu essa palavra que eu cheguei a pensar, Senhor, as pessoas têm que aprofundar. Você tem que aprofundar, sair do raso. Irmãos, a gente não pode virar esse ano de 2025 para 2026 e está do mesmo jeito que a gente entrou em 2025. A gente tem que avaliar, porque nós não podemos ser as mesmas pessoas. Nós temos que nos envolver mais fundo, mais envolvido na palavra de Deus. Entendi isso, pastor. A partir agora de 2026, eu vou para o encontro. Nós vamos voltar a fazer uma escola de líderes aqui, depois que sair do encontro, para formar os líderes. Aí eu vou fazer escola de líderes, eu vou fazer 30 semanas, eu vou participar dos encontros, vou abrir meu GO. Entendi. Não estou falando tanto isso. Pode, claro que pode. Não estou falando, mas eu estou falando sobre você melhorar em todas as áreas da sua vida. Será que você está melhor hoje do que hoje, que nós estamos mês de novembro, no seu casamento, porque você está em janeiro desse ano? Você está avaliando? Você está sendo avaliado. Você tem que estar melhor, seu casamento tem que estar melhor agora, entrando em 2025, do que quando você entrou em 2025. Você está entendendo? Seu casamento tem que estar melhor, sua vida tem que estar melhor, sua vida espiritual tem que estar melhor, a sua profissão tem que estar melhor. Você precisa melhorar, alguma coisa tem que melhorar, ser mais profundo. Por quê? Porque alguém está me pedindo isso. Alguém está te pedindo isso. Está entendendo? Pastora, porque alguém está me vigiando? É porque alguém está me... Não, você está me vigiando, então não, eu não consigo te vigiar. E nem quero te vigiar. Eu quero nem saber da sua vida. Porque quanto menos eu souber de você, vai liberdade para pregar o tempo. O que é que eu falo? Porque eu contei para o pastor. Acabou a palavra aí, não tem problema não. Passou para cá, bolacha. Mas eu acho até bom. Eu tenho mais liberdade. Você está entendendo como é que é a coisa? Tem ninguém te vigiando. Mas tem alguém na igreja te vigiando. Tem ninguém te vigiando aqui. Mas tem o Espírito Santo de Deus dentro de você que está te vigiando o tempo todo. Eita! Né? Está te vigiando o tempo todo, irmão. O que você está fazendo? Então, se você não consegue tomar decisões, a sua vida, para parar de paralisar o pecado na sua vida, porque o Espírito de Deus está dentro de você, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, com certeza. Se Deus está dentro de você intercedendo com gemidos inexprimíveis, não vai ser o pastor que vai resolver, não vai ser ninguém que vai resolver, está te vigiando. Porque apacentar, a palavra de Deus de apacentar as ovelhas, apacentar não é proibir, não ficar falando, meu irmão, não faz isso, não faz aquilo, ficar te vigiando o tempo todo. Mas apacentar significa ensinar o caminho. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou te apacentando, estou ensinando o seu caminho. O caminho da palavra de Deus, como você deve ser. Mas quem decide esse caminho é você. Você que vai decidir esse caminho. Se eu fosse você, eu decidi o caminho da palavra de Deus, o caminho da obediência. Vai ser muito bom para você. Se você decidir o caminho da palavra de Deus e obedecer, irmão, vai ser muito bem. Então aqui está dizendo que ele andou 500 metros e foi até os joelhos, depois mais 500 nos ombros, e aí ele andou mais 500, foi na cintura, ou na cintura aqui nos ombros, e aí depois, na verdade, no final ele nem nadou mais. Por quê? Por que ele não nadou? Porque aquela correnteza levou o profeta. Amém? Mas chega num ponto que a correnteza leva. Então aí nós vemos aqui nessa passagem, são 2.000 metros de travessia, são 2 quilômetros
E só que ele dividiu essa travessia em 4 partes, 500, 500, 500, 500. Aqui ele está conseguindo mostrar para a gente que na nossa vida a gente passa por estágios, por ciclo. A sua vida passa por ciclo. É um nível de água, é um nível de correnteza diferente na sua vida. E você vive isso é maravilhoso. Quando Deus falou isso no meu coração, eu falei, que coisa maravilhosa isso. A gente passa por níveis na nossa vida. A gente tem que aproveitar chegando o ano aqui e começar, sabe o que é, irmão? Olhar suas fotos lá de janeiro de 2025. Começa a olhar, como é que foi? Avalia, começa a avaliar. Esse dia aqui, começa a avaliar. Por incrível que pareça, né, que a gente vê esses 4 níveis aqui, dá de 3 em 3 meses para você se avaliar bastante, né? 4 vezes 3, 12. Para você avaliar como é que você está. Aí você às vezes olha assim, às vezes você está aqui, a maioria que todo mundo já está muito tempo na igreja, né? Mas tem gente que às vezes está aqui, nem no começo do ano estava aqui na igreja. Sabe onde é que ele estava? Ele estava nas noitadas, ele estava nas baladas da vida, nem sabia onde ele estava lá perdido no mundo. Mas esse ano, o que acontece? Ele já está em outro nível, um nível profético na vida dele. Você está em outro nível. Talvez você está aqui 10 anos, aí você tem que analisar, será que eu cresci? Será que eu aprofundei mais na Bíblia? Ou será que eu ainda estou andando em águas rasas? Qual é o tema que a gente falou? Por que você está andando em águas rasas ainda? Você está andando em águas rasas ainda? 10 anos? Andando só botando igual menino na piscina, igual eu lá na praia. Não, eu estou desse jeito, lá na praia. Eu fico assim, na areia, porque eu não sei nadar. Sabe? Quando chega nos arteiros, eu vou, só até aqui vai. Aí vai dizer, nossa, agora não dá mais nada. Você está entendendo? Tem muita gente que está na igreja assim. Não passou disso aí. Só nas águas, porque ainda bem que está dentro das águas, né, irmão? Pior que não tivesse. Está raso, mas está. Glória a Deus. Já é um passo. Você está nas águas rasas, mas está. Já é um grande passo, né? Uma coisa boa. Você já tem uma experiência com o Espírito Santo, né? Você já pediu para Jesus entra na minha vida. Na minha casa, na minha vida mesmo. Na minha vida. Entendeu? Muda minhas estruturas. E aí Deus começa a mudar você. Começou, né? Você pediu. Né? Você começou a pedir para Jesus entrar. E aí foi lá no tornozelo. Tá lá. Você está nessa coisa. Você está lá pisando nas águas. Você não saiu. Só que esses estágios são fases. A nossa caminhada, ela não é a caminhada que é medida pela aparência. Às vezes a gente tem uma aparência de santo, né? Todo mundo aqui está muito santarrão, com aquela aparência de santo. Mas como é que está dentro de você? Aí você fala assim, Jesus, amado, hoje eu tenho que me cuidar, eu tenho que me cuidar bastante. Eu vi um testemunho de um pastor que falava que o irmão, o dia que ele ia no culto, ele usava lá, ele escovava bastante, colocava aquele negócio, aquele negócio de hálito, né? Sabe por quê, irmão? Porque ele fumava. Estava dentro da igreja fumando. Graças a Deus que ninguém quer. Na igreja de lá que eu estou fumando. Quer dizer, outra igreja, que eu não vou falar qual é. A nossa não é. Amém? Então, eu estou falando assim. Adianta, porque o que está dentro? Porque Deus, Ele está olhando dentro de você. Amém? É assim que Deus olha para você, para mim. Deus, Ele não vê aparência. Ele busca o que você tem. E Ele vê. Não adianta você esconder. É pela seriedade que você tem de caminhar com Deus. A gente tem que aprender, irmãos, a levar as coisas de Deus a sério. Hoje as pessoas estão brincando de ser crente, brincando de igreja. Ai, eu vou na igreja aqui, aquela é pouco, eu vou na igreja fulana de tal, e não sei o que
de novo. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas algum dia eu vou parar. Eu vou parar. Não é isso. Eu vou parar de viver, eu vou parar de servir a Deus. Não é isso. Deus não quer isso. Deus sempre vai fazer você voltar para as coisas dele, ter uma experiência hoje. Irmãos, a gente tem que ter uma experiência. Eu quero que você saia hoje de uma experiência diferente do que você teve uma experiência no domingo passado. E eu quero que você tenha uma experiência diferente domingo que vem do que a experiência que você vai ter hoje. É cada dia uma experiência diferente que você tem que ter. Não é a mesmice. Não é a mesmice. Porque Deus, irmão, Deus ele não se repete, Deus se move. Deus não fica repetindo, não, Deus ele se move. Ele sempre movia nas fases, na face da água. E Deus está sempre se movendo, ele nunca fica parado. E tem muita gente que ele se move só quando ouve uma palavra nova, um pregador novo, tem uma música, um cantor novo, aí ele começa a se mover. Tem a ver, irmãos, com o que está dentro de você. Porque você não é mais a mesma pessoa. Você não pode ser a mesma pessoa mais do que você era antes. Por isso o Senhor está te fazendo sempre voltar. Qual é a diferença de você voltar onde você já esteve? Qual é a diferença? A gente tem que ver que o profeta estava sendo conduzido por alguém. Ele não estava sozinho. O profeta estava sozinho, irmão? Ah, me ajuda, ele estava sozinho? Não, ele tinha alguém. Estava ali, ele não estava ali, uma barata tonta. Olha, eu estou indo para cá, eu estou indo para lá. Não, ele não estava não. Mas tinha alguém conduzindo, com uma vara de medir ali, olhando ele, olhando o profeta, como ele estava caminhando ali, como ele estava se aprofundando, observando, percebendo os passos que ele dava. Cada dia que ele dava era um passo mais profundo. Cada momento que media ele estava mais profundo. Irmãos, não se trata muitas vezes de um lugar, aqui no caso que o profeta esteve antes. Mas ele, aqui é um lugar que ele, muitas vezes ele estava ali na igreja, mas ele não via muitas coisas. Você sabe o que é? Quantas pessoas às vezes passam por um lugar e aí ele, por exemplo, ele nunca viu essa caixa aqui. Ele já fica há muito tempo. Aí você fala, não, aquela caixa ali, ele olha assim e fala assim, ué, essa caixa estava aí? Ixi, irmão, até uns 10 anos que essa caixa está aqui. Irmão, nunca vi essa caixa aqui. Já aconteceu isso com você? O profeta aqui, ele estava acostumado no tempo, só que ele nunca teve essa experiência. Ele nunca tinha tido essa experiência. Ele estava lá na igreja o tempo todo. Porque tem gente que pensa assim, que já acha que já viu tudo. Não, eu já sei tudo. Eu sei tudo que acontece na igreja. Tem gente que fala assim, agora vai cantar. Aí depois o pastor vai passar para o oferta. Depois da oferta, ele acha que sabe tudo. Tudo que é um ritual, né? É aquele ritual. Tem aquele ditado popular que a gente fala assim, não, olha, eu estou tudo nessa vida. Viu? Não, você não está nessa vida, não. Você não sabe nada, inocente ainda. Não nada nessa vida. Não, mas a gente está tudo nessa vida. Não, tudo. Não. Você pode até ter visto muita coisa, mas ainda não viu tudo. Olha, eu já tive muita experiência com Deus, mas você ainda não teve tudo que Deus tem para você. Você ainda não experimentou tudo que Deus tem para você. E aqui a gente mostra que alguém estava conduzindo aquele homem. Por quê? Porque Deus não está. Por que Deus às vezes não está fazendo agora? Ah, pastor, mas eu não sei. Parece que Deus fazia as coisas antigamente, e agora por que ele não está fazendo mais na minha vida? Não, ele nunca deixou de fazer. Deus nunca deixou de cuidar de você. Nunca ele deixou. Você não percebeu. Eu vou te contar um segredinho. Quantos aqui almoçaram hoje? Almoçaram?
foi lá, plantou, cuidou. Aqui nós temos um agricultor, que é um doado. Ele sabe disso. Não é isso? Quanto tempo que dura? Aí até chegar, e por exemplo, ele vai lá, colhe, eu vejo lá com aquelas máquinas lá, cortando, colheita, etc. Aí ele leva e saca aquilo ali, aí ele leva ali para uma pessoa para vender, e depois aquele que comprou, ele vai vender para o outro, aí tem que industrializar e beneficiar aquele grão, aí depois leva lá para o supermercado, empaca, empacota, etc. Aí vai lá no supermercado, você vai lá e compra aquele. Por quê? Por que você está comprando? Porque você trabalhou. Deus cuidando de você. Há um ano atrás, a comida que você comeu, Deus estava cuidando de você. Esse feijão que você comeu aí, você está pensando, se for lá no supermercado que eles construíram, não, meu filho, por outra pessoa que você nunca vai conhecer, mas Deus já sabia. Você precisava do alimento hoje, ela vai plantar, porque o Vanderlei precisa, a Cida precisa comer, precisa ficar forte, amém? Precisa ter sustância. Então vamos lá. Aí é a mesma coisa. É Deus cuidando de você o tempo todo. Você não vê, mas está acontecendo. Amém? Olha que coisa profunda. Você nunca pensou nisso? Você olha assim, você vai, graças a Deus, obrigado, Senhor. Aí você começa a olhar aquele, gente, eu estou comendo arroz que alguém plantou, veio o sol, veio a chuva, lutou ali para não ter seca, para você comer. Você tem que ser grato, irmão. Ele tem que ser agradecido, sabe? A minha é para mim, Daniel. Ou, fala sério. Entendeu? Tem que ser grato. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer. Tem que ter percepção. Às vezes a gente tem que ter percepção na nossa vida. Cada um, irmão, tem pessoas que estão num lugar e vai ter uma percepção diferente. Você já viu? A pessoa vai numa festa, aí ele fala assim, não gostei daquela festa. Ele é horrível, e não sei o quê. E o outro lá olhou e falou assim, nossa, não gostei tanto da comida. É a percepção. A percepção de cada um. Às vezes o problema não está ali no evento, não está ali na festa, não é nada, está em você mesmo, na percepção, no seu ponto de vista. Às vezes a pessoa está no mesmo lugar e ela tem uma percepção diferente. Você está entendendo como é que é? Eu lembro, todos os casamentos, maravilhosos casamentos, deliciosa comida, né? Um casamento da Débora ali no sábado, uma maravilha, comida e tal. Mas tem um detalhe que eu nunca esqueci, foi o casamento do Patrick e da Juliana. Olha que coisa impressionante. Muita coisa gostosa. Até um ano eles casaram, né? Mas eu comi um bolinho de arroz lá. Eu nunca comi um bolinho de arroz na minha vida. Eu já pensei em fazer aquele bolinho de arroz. A gente precisa fazer aquele bolinho de arroz. Bolinho de arroz, irmão. Tinha coisas lá. Nossa, mas o que me atraiu, que até hoje eu lembro daquilo ali, é um bolinho de arroz. Eu sei que tem muita gente que nem quer um bolinho de arroz de lá. Mas aquilo é da minha percepção. Entendeu? A minha percepção, a minha forma. Então, cada dia, a nossa percepção vai mudando, vai mudando. O que às vezes a gente vai mudando? Uma pessoa olha de um jeito, você olha do outro. Você não pode avaliar as coisas dessa forma. Por isso você não pode avaliar tudo daquilo que você está vendo. Não é bem assim. Às vezes a pessoa conta do ponto de vista dele. Por isso você tem que vigiar muito o que você ouve. Por isso que as pessoas falam, eu ouvi assim, assado. Foi a percepção dele. Você estava lá? Não. Então, você não pode avaliar. Mas o homem estava lá junto com o profeta avaliando ele. O tempo todo. Você está entendendo como é que é? Agora, porque hoje você, às vezes é a mesma pessoa do ano passado. Você é a mesma pessoa de muitos anos. O que pode mudar uma pessoa? Pergunta para mim, pastora? Pode perguntar, não vou brigar com vocês não. Pastora? O que eu posso mudar? Vou ensinar para você. Primeira coisa, uma coisa que nos ensina muito a mudança na nossa vida, chama-se dor. Chama-se o quê? Dor. Em Goiânia, né?
Em goianês fala dor. Normal fala dor. Fala dor. Chama-se dor. Dor muda muita gente. Sabe por que a dor muda? Porque ela gera uma sensibilidade em você. Uma dor gera uma sensibilidade. Por exemplo, você não pode avaliar uma pessoa que está passando por um luto e dizer, para de chorar, chega, sabe? Não, ele está em um lugar melhor. Eu nunca falei isso para uma pessoa que perdeu uma pessoa, viu? Não, ele está num lugar melhor. Uma pior coisa que você fala para uma pessoa que perdeu alguém. A gente tem essa mania de falar, né? Nossa, fulano era tão bom, você está num bom lugar. Sabe por quê? Porque ele nunca passou por aqui. Porque a dor gera sensibilidade. O que muda numa pessoa? Sensibilidade. Tem um mês que o esposo da minha tia, uma das irmãs da minha mãe, faleceu, ficou viúvo. Não, todo mundo da minha família ficou viúvo. A gente não, mas todo mundo, né? E pior para mim. Puxou as tias, até meu tio, que são irmãs e tio que eu tenho. Meu tio ficou viúvo tem um ano e minha tia ficou viúva agora tem um mês. Mas é engraçado que, não é engraçado não, nada engraçado isso. Mas interessante, vamos dizer, não coloquei bem a palavra, mas interessante é que a minha prima, a Poliana, quando ela viu a Suzana, ela mora lá em Minas Gerais, ela mora em Patrocínio, ela chegou de viagem, meu tio já tinha falecido, né? Só tio, porque muitos anos, né, o Adão, o marido da minha tia, ele já tinha falecido, e ela chegou lá muito chorosa, triste, e aí eu lembro de um fato, que ela estava sentada na cama, e todo mundo estava perto dela, mas quando ela viu a Suzana, ela olhou para a Suzana, ela estava sentada, sentadinha, quietinha, chorando, mas quando ela olhou para a Suzana, ela levantou, agarrou a Suzana, abraçou a Suzana, dizendo assim, Suzana, eu entendo agora a dor que você passou. Você perdeu seu pai, eu perdi o meu também, eu estou entendendo a dor, eu sei que você sentiu agora, porque a dor gera sensibilidade, isso muda as pessoas. Talvez ela ouviu, ela falou assim, nossa, Suzana, sinto muito, né? Gostar muito de Osmar e tal. Aquele dia, mas o pai dela estava lá. Mas o dia que ela perdeu o pai dela, ela pegou e falou. Ela abraçou, sensibilidade, ela sentiu. E isso muda as pessoas, a dor. Outra coisa também que muda a gente muito é a responsabilidade. Porque quando você pega uma responsabilidade, aquilo vai gerar uma compreensão para você, uma responsabilidade. A dor muda a sensibilidade, né? Às vezes mas a responsabilidade é outra coisa, vai gerar uma compreensão. Por exemplo, você nunca entendeu, você que não é pai ainda, mãe ainda, você nunca vai entender. Você vai no supermercado, aí você que é solteiro, você que não tem filho, você vai lá nas bolachas, vai lá no salgadinho, vai lá nos lugares, né, nos refrigerantes, lá no suco. Aí quando você vê alguém que tem criança, que vai com criança, ele fala, nossa, eu tenho que passar ali na prateleira da fralda. Aí você fala, na fralda? Por quê? Porque eu não tenho essa responsabilidade, eu não compreendo isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso mudou. Muda o seu modo de pensar. Tem muitos pais que estão pensando assim, está tranquilo com os filhos. Eu fico vendo os pais com os filhos pequenos, eu fico olhando assim. Ai Deus, né? Eu passei por tantas fases na vida. Aí a gente olha o pai bravo com o filho, porque meu filho, eu dou educação para ele, eu faço tudo para ele, e não sei o que. Quando está pequeno, não é maravilha. E quando cresce?
Responsabilidade gera compreensão. Por exemplo, um pai tá, uma mãe está lá, o filho está lá no quarto. Aí está pensando, meu filho está estudando. Aí você diz, nossa, meu filho estuda, ele passa o dia inteiro no quarto, estudando, ele estuda, porque ele vai passar e vai ser um médico bem sucedido, porque eu estou pagando a escola cara para ele, e vai ser muito bom, e tá. Aí chega o fim do ano, o pai abre o boletim e fala, que nota é essa? O que você está fazendo no quarto? Aí você vai descobrir o quê? Que estava no videogame o tempo todo, jogando o tempo todo, estava lá num outro ambiente, num outro mundo, fazia tudo, menos estudando. E quando você descobre o seu filho, às vezes, ele não quer nem mais saber de Jesus. Ele já se torna um rebelde, quando você acorda. Não quer saber de Jesus mais. Quer mais para a igreja, ele quer mais para o culto. E aí você, depois dessa hora, você quer? Responsabilidade gera compreensão. Meu Deus, o que aconteceu? Eu tenho que ir na igreja. Hoje Deus tem que falar comigo. Senhor, fala comigo, Senhor. Ou porque eu estou num problemão lascado. Oh, meu Deus. Senhor, fala através da pastora Mimi. Fala através do pastor Samuel. Senhor, irmão, com todo respeito, Deus usa cada pregador que vem aqui à frente, aqui no domingo. Deus usa o pregador que está pregando na rede de jovens. Deus usa o pregador que vai pregar na quinta. Deus usa o pregador que está pregando lá no seu Geol. Deus usa quem Ele quer. Deus usa. Porque o problema é que você não tinha essa dor. O problema é que você não tinha essa sensibilidade. Você não tinha essa compreensão. E aquilo ali, aquela fase que você está passando, aguçou a sua mente. E aguça tanto a mente da gente que um hino, você canta um hino, aí você fica todo sensível. Você fica sensível, oh, Deus falou comigo através desse hino, que maravilha. Ai, que bem, você fica sensibilizado. Você abre a Bíblia assim, você fala, Deus falou comigo, glória a Deus. Oh, quem é que tem da caixinha de promessa? Você tem caixinha de promessa ainda, irmão? Eu tinha, mas a minha sumiu, acho que não tem mais não. O que é a caixinha de promessa? Vou explicar para vocês, que no seu tempo eu vou falar. Eu sou de outra geração. Lá tinha uma caixinha de promessa. Aí era uma caixinha mesmo. Aí tinha cada, você pegava todos os dias uma caixinha. Mas era só bênção, né, irmão? Não tinha uma caixinha de farinha. Só tinha de promessa. Mas de correção não tinha nenhuma. Aí só promessa. Isso é maravilhoso, né? Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, nada vai me faltar. Aleluia, Deus. E aí a gente ficava todo cheio, né? Alegre. É tudo então, quando você está passando por uma situação, irmão. Aí é Deus falou comigo, irmão, presta atenção. Deus fala com você todo dia. Todo dia. Mas sabe o que é? A gente que não ouve. É nós que não ouvimos. Por isso que a Bíblia sempre fala, ouça, escuta. Domingo passado eu falei, né? Quando Jesus foi lá no Jordão, Deus falou para ele, esse é meu filho amado que tem prazer. Mas lá no outro Inspiração ele falou, esse é meu filho amado que tem prazer. Escuta, ouça. Por quê? Eu ouvi, muitas vezes eu ouço. Não ouve. Então, aqui, irmão, a sensadora, ela vem com isso. Essa responsabilidade que você precisa, quando uma pessoa entende, vai entender o que é ter um filho, o que é a responsabilidade. A responsabilidade. Às vezes tem muitas pessoas que estão trabalhando, ele trabalha numa firma de empregado. Aí ele vai lá e fala, eu tenho que chegar às 7 horas, você chega às 7 horas e vai embora. Sai às 11, depois volta. Um dia, 1 hora, depois chega às 6 horas, mas você sai, tudo bem. É a sua responsabilidade. Mas se você fez aquilo tão bem, que chega o seu gerente e vai falar assim, ó, a partir de agora, você não vai fazer só isso não. Você vai cuidar de todos os funcionários aqui, vai mudar a sua mentalidade. A responsabilidade é a compreensão. Às vezes você não vira o seu colega, nem você mesmo, morgar no trabalho. Mas quando você é gerente, você já muda a sua visão. Você fala, você está morgando aí, rapaz? Aí o outro fala, você está fazendo do mesmo jeito. Porque agora você
irmãos, você é medido o tempo inteiro. Você é medido o tempo inteiro. Olha, aqui a Bíblia diz que ele colheu as águas, estava no tornozelo, e no seu arteiro, ou no arteiro, né? Ou na parte de estava bem baixo, e de repente a Bíblia diz que foi cobrindo ele no joelho, medidas diferentes. O fato da gente ser medido todos os dias é bom. Sabe por que é bom? Porque a gente às vezes carrega conceitos de coisas antigas. Então você tem que todos os dias melhorar. Você tem que melhorar na sua vida todo dia. Melhorar os seus valores, melhorar a sua sensibilidade, aspectos na sua vida. Você tem que ser melhor pai, você tem que ser melhor mãe, você tem que ser o melhor filho, o melhor patrão do que você é hoje. Amém? Comece a se avaliar, comece a medir. Não, como você está me medindo aqui? É igual uma costureira. A última vez que eu fiz uma roupa de costureira, tem muito tempo. Foi até, eu lembro que foi da Cida que me deu uma roupa, não foi, Cida? Você pediu para alguém fazer uma roupa para um casamento, né? Ela me deu o pano, aquela medida, o pano direitinho, e eu fui na costureira. Igual um homem quando vai no alfaiate. O alfaiate, meu terno é sob medida. Você pode ter comprado hoje um terno, mas se você for no alfaiate daqui 15 dias, eu quero outro terno. Aí eu falo, não precisa não, já tem as medidas aí, né? Você que não sabe o que é um alfaiate sob medida, você vai, já tem, não tem preguiça, que é homem tem preguiça de vestir roupa. Homem tem tanta preguiça de ir num lugar para vestir roupa, vestir uma roupa pronta. Assim, você vai no shopping, vai numa loja, o que ele faz? Eu lembro que o Josmar, ele fazia isso, não quero tirar essa roupa, não vai para banho, tirar o sapato, eu vou colocar aqui, passando aqui, passa na cintura. Você já ouviu isso? Pega aqui, passa na cintura aqui, vai dar certo. Mas o alfaiate não funciona assim. Você pode dar 15 dias depois, mas não vai ser, está mais magro hoje, né? Aí você diminuiu alguns centímetros, é sob medida. Ali, todos os dias, então a gente está sempre medindo, sempre sendo medido. Então não é algo negativo na nossa vida. Deus está sempre dando oportunidade para a gente mudar, para ser melhor, amém? E a gente tem que ser muito grato por tudo aquilo que a gente tem alcançado na nossa vida. Com certeza, irmão, você é bem melhor hoje do que há muitos anos atrás. Com certeza. Eu comecei a me avaliar. Quando Deus estava falando comigo nessa palavra, eu comecei a dizer, Deus, como é que eu estava aqui há tantos anos atrás? Meu Deus, como eu mudei. Jesus, como é que eu era capaz? Você sabe como é que é? Aí a gente fala assim, prematura. Não, porque é o ciclo da nossa vida. São etapas, né? E tem muita gente que às vezes está desistindo. Você não pode desistir. Ezequiel poderia desistir, mas ele não desistiu. Quando ele pensou assim, agora acabou, aí que ele teve a visão de Deus. Ezequiel, que tinha 5 anos, estou já quase finalizando aqui. 5 anos que Ezequiel estava vivendo no exílio. Ele estava vivendo um assentamento. O que é um assentamento aqui? Judeu. Um lugar, não é um lugar fixo, um assentamento. Vamos entrar na história um pouquinho aqui para você entender a palavra de Deus, que às vezes você nunca ouviu. Quando é um culto de domingo, a gente tem que aprofundar na palavra de Deus e entender um pouquinho de história. Vou entrar um pouquinho aqui na história, para você entender a Bíblia, que às vezes você lê isso aqui e não entende. Por isso que eu estou aqui para ensinar. Aconteceu o quê? Esse exílio da Babilônia aqui aconteceu antes de Cristo, 586 anos antes de Cristo. O que aconteceu? A Babilônia invadiu Jerusalém, que era Israel, que é o reino do sul. Não vou entrar nesse assunto, depois o pastor Samuel pode às vezes explicar isso também, outro dia também eu posso explicar, que é o reino do sul, levou aquelas pessoas cativas ali, prisioneiros para a Babilônia, levou ali. E alguns jovens ali naquela época foram colocados ali dentro da Babilônia e outros ficou de fora, a parte de
ali. E o que eles fizeram? Eles usavam aqueles jovens ali, eles usavam aqueles jovens para levar 1000 jovens para doutrinar, babilonizar aqueles jovens. Você está entendendo como é que é? Eles pegavam aquele ali e ficavam há 3 anos babilonizando, colocando as coisas da Babilônia na cabeça ali, para que o rei da Babilônia pudesse usar aqueles judeus. Olha o tanto que é interessante. Porque os jovens da Babilônia, eles eram pervertidos, mundanos, viviam na noitada, na farra, bebendo o tempo todo, vivia irresponsável. Já a cultura judaica não. Os jovens eram disciplinados. Os jovens eram disciplinados. E eles trouxeram esses jovens aqui para pegar esses jovens, esses 1000 jovens, para fazer eles tornarem de líderes. Daniel era um líder, é ou não é? Daniel era um líder, e eles conseguiram perceber que aquele jovem era diferente. E ali também tinha outros jovens que estavam naquele campo de refugiados. Vamos lá, para terminar aqui. Abre sua Bíblia aqui em Ezequiel no capítulo 1. Vamos lá. Para a gente terminar aqui, para a gente orar. Diz assim: no 30º ano, no 5º dia, coloca aí, se você puder. Vai conseguir? Ezequiel capítulo 1 diz assim: no 30º ano, se não puder, pode deixar que eu leia. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados. Onde é que Ezequiel estava? Onde? No meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Esse rio Quebar, irmãos, era muito sujo. Esse lugar Quebar, era um lugar céu aberto, era um lixão. Vamos dizer esse lugar difícil. Um rio, junto ao rio Quebar. Aí ele disse o quê? Ele estava exilado, presta atenção. Ele estava exilado junto ao rio Quebar, nesse lugar. A Bíblia diz que os céus se abriram lá naquele lugar. E a Bíblia diz que ele teve visão de Deus. Olha, não importa o lugar que você está, irmão. Você pode estar na situação mais difícil que tem. Se você está dentro do propósito de Deus, o céu vai se abrir. Céus abertos sobre a sua vida. Amém? Ezequiel podia muito bem falar assim: mas eu estou aqui nesse lugar, refugiado, enquanto Daniel está lá no palácio, lá desfrutando, lá numa boa. A gente quer ser Daniel até na hora da porta dos leões. Não. Quer desfrutar só do palácio. A gente quer ser Sadraque, Mesaque e Abednego até chegar nessa carne. Quando chegar na panela, na luta a gente não quer passar por que eles passaram. E Ezequiel estava aqui. Céu aberto aí, céus abertos. Ninguém é melhor que ninguém. Daniel é melhor? Não. Todos tinham chamado de Deus, mas cada um tinha um propósito. Todos aqui são chamados, mas cada um tem um propósito. Amém? Ezequiel não estava ali murmurando. E a Bíblia diz o quê? Estando eu no 5º dia do mês referido, no 5º ano do cativeiro, o rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Irmão, vamos aqui no versículo 1, para a gente fechar isso aqui. A Bíblia diz no 30º ano. Aí você pensa assim: o que é esse 30º ano? Irmãos, isso aqui é quando Ezequiel fez 30 anos. Quando Ezequiel fez 30 anos, ele teve essa visão. Está entendendo como é que é? Quando ele fez 30 anos, ele teve essa visão aqui. Por que ele teve essa visão aqui, irmão? Por quê? Porque quando um sacerdote, quando ia para o sacerdote, ele tinha que ter 30 anos para ele exercer o sacerdote. Agora, como é que Ezequiel ia exercer o sacerdote, sendo que ele não tinha nem templo lá mais, não tinha? Ele estava lá nas margens do rio Quebar, num acampamento. Como é que tinha? Não tinha mais escola sacerdotal, nem aquela menorá que tinha lá. Que é a menorá? Um castiçal que ele já tinha roubado. Não tinha mais. Mas ele estava
observar que Davi, ele foi rei com 30 anos. José começou a exercer o ofício com 30 anos. Jesus foi com 33 anos, quando ele tinha 30 anos, ele começou o ministério. Por quê? Porque é o sacerdócio. Você vê lá Levítico, você tem um sacerdócio com 30 anos. Então, Deus é assim, ele era filho de um sacerdote. Era um sacerdote naquela época, irmão, era como se fosse assim, melhor do que até o dele, ele era muito respeitado. Ele era respeitado. Agora, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio. Ele estava ali numa situação difícil, numa situação complicada, mas lá, quando ele olha o céu está aberto. Domingo passado eu preguei. Quando você começa a olhar em volta de você, o natural dá desespero, não é isso? Mas quando você olha lá para cima, você traz cura na sua vida, você recebe cura. Aí ele viu o céu aberto. Então ele viu que era o momento dele viver, porque o ministério, só que não era dentro do templo, ele tinha uma unção especial, só que não era lá dentro do templo a unção. É igual a gente, muitas vezes. Muitas vezes você está pensando, não, eu vou pregar a palavra lá no culto, amém, mas às vezes você prega a palavra lá no seu trabalho. Deus surgiu para aquilo. Deus surgiu para você pregar lá no presídio. Deus surgiu para pregar lá nas pessoas que estão nas drogas. Deus te usa. Ele era filho de Búzio. Mas olha, todo mundo estava lá, porque a unção, ela não está sobre o templo. A unção não está sobre o templo. Mas a unção está sobre nós, sobre a vida, não está sobre o lugar, está sobre você. Eles não podiam dizer, olha, Ezequiel, você é filho de Búzio, você é sacerdote, mas você é igual a mim. Mas Ezequiel podia falar, não, realmente eu sou, eu estou aqui nesse mesmo lugar. Mas agora vocês querem saber o que Deus falou comigo? Vocês querem saber o que Deus falou comigo? Porque Deus não falou com ninguém, mas falou com Ezequiel. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha o tanto que isso é forte na nossa vida. Porque a unção, às vezes hoje em dia não está mais igual antigamente, não tem uma linhagem mais, não tem uma linhagem. A unção hoje tem a ver com quem busca. A unção está sobre você. Deus ungiu você. Amém? Então aqui a gente vê que não foi à toa que Ezequiel estava lá. Ezequiel viu os céus abertos, viu o trono do Senhor, viu essas maravilhas de Deus na vida dele, e ali a gente vê que ele mergulhou diante do Senhor. Ele entendeu, irmão, que ele não tinha um senhorio da terra, mas ele tinha um senhorio do céu sobre a vida dele. Amém? E ele continuou tendo responsabilidade, ele continuou a seguir. Você também tem que continuar, irmão. Irmão, quando você vai para a correnteza, sabe o que é? Quando você está no raso, você consegue, irmão, equilibrar. Enquanto você está chegando ali no joelho, começa a ficar mais difícil você andar, não é verdade? A caminhada da fé, sim. Quanto mais profundo você fica, mais difícil vai ficando, mais profundo, mas vai chegar um ponto na sua vida que você perde o controle. É Deus com você. Aí você fala, rapaz, você está fazendo muita coisa para Deus, mas não tem mais controle. A minha vida não está mais no meu domínio. Quem domina a minha vida é o Espírito Santo. Eu vou onde Ele vai. A correnteza me leva. Você está entendendo? Você não tem mais domínio. Eu lembro quando a gente foi para a Bahia fazer a obra de Deus. Estava lá em Minas Gerais, a gente tinha casa, tinha tudo. E a gente estava ali, né? No joelho, água no joelho. Mas aí Deus falou, não quero você mais profundo. Eu falei, agora, o que vamos fazer? Vamos caminhar, vamos andar? Vamos. E aí o que a gente vai fazer? Irmão, a gente foi na correnteza. Nós mergulhamos. Coisas tremendas Deus fez. Não só na Bahia, mas em Barra São Francisco, todos os lugares. Ali, quando a gente estava fazendo a obra missionária, era a gente andando o quê? A gente já tinha passado o raso, a gente já tinha passado com a água no tornozelo, já tinha passado a água no joelho, já tinha passado na cintura, agora a gente já tinha mergulhado. Onde Deus falasse para ir, a gente estava indo. Porque a gente perdeu o controle. A nossa vida, irmãos, ela não pode ser controlada por nada, por ninguém, a não ser por Deus.
Deixa Deus usar você. Eu não sei o que Deus quer falar com você nessa noite. Eu sei que Ele quer que você saia do raso. O que está te prendendo no raso? Saia, entra na profundidade de Deus hoje. Começa a mergulhar no rio de Deus. Se você às vezes está vivendo um raso, pastor, eu já estou vivendo um raso, que eu já aceitei Jesus, glória a Deus, eu já meu nome está escrito. Você é salvo. Tem gente que não, toma cuidado, tem gente que fala, não, eu estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Vamos entrar nessa questão aqui. Irmão, não é verdade. Eu vou viver no mundo lá, quando a pessoa está lá no mundo, a pessoa é da igreja, né, irmão? Ele está lá no mundão, irmão, ele nunca foi salvo, se ele está lá no mundo. Porque uma vez que ele foi salvo, o Espírito Santo entrou nele, nunca mais ele volta para aquela situação. É verdade. Pastor, mas pecou, confessa. Amém? Mas você está firme. Glória a Deus. Então nessa noite, vamos entrar nesse sobrenatural de Deus. Vamos deixar a disposição de Deus. Vamos deixar as medidas de Deus. Deus pedindo, vamos sair. Às vezes a gente gosta da piscina, né? Piscina em casa. Não, vamos entrar na profundidade de Deus nessa noite. Amém? Vamos colocar de pé. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Irmãos,